E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que estiver escutando, vamos a mais uma edição do Argentina Traduzida. Aqui no Rio de Janeiro, Cristian Salles, do outro lado, Ramiro Cajano Branco. Tudo bom, Ramiro? Tudo bem, Cristian? Tudo bem. E aí, Ramiro? Olha, vamos falar uma coisa aqui que tá dando o que falar, né? É a vitória de um projeto político baseado em radicalismos perigosos que ameaçam não apenas a estabilidade econômica do país, mas também os seus tecidos social, ambiental e ético, sobre aquele manto de anarcocapitalismo, né? Milei, a gente está sempre falando de Milei, que promove uma agenda que glorifica o individualismo, né? E despreza o papel do Estado como garantidor dos direitos básicos, né? Aquela coisa de dolarizar a economia, flutuar, né? A flutuação do dólar, as crises que só vai beneficiar, a gente já sabe, aquelas elites financeiras, né? Em detrimento dos mais vulneráveis. E aí tem um simbolismo todo por trás disso aí que o Milei usa nas suas campanhas do leão. E agora, habemos Papa. Vamos lá, vamos fazer essas analogias, Ramiro. Doideira não tem fim, né? Porque o cara tá doido mesmo. Nós tá vendo o limite entre uma coisa e a outra. Porque o novo Papa que vai predicar, até agora, o que se sabe até agora, né? Uma doutrina muito semelhante ou parecida ao Papa Francisco, né? Mas, mesmo que não seja o Papa Francisco, a gente não sabe ainda muito bem. Certamente não é aquele individualismo como você muito bem descreveu. Aquele individualismo que chega a falar, aquela baboseira que todo mundo repete, que só negar imposto é legal, porque o ilegal é o imposto, sabe? Que apareceram inclusive alguns magnatas aí nas manifestações contra Dilma Rousseff com essa placa, né? Faça pátria, não pague imposto, né? Chegaram também a aparecer, porque é um lugar comum disso, que inclusive que chegou a falar de que o Estado era pior do que as máfias, porque as máfias têm código, o Estado nem código tem, né? E agora vem com esse nome, como ele se auto-percebe Leão, né? Ele fez a campanha Eu Sou Leão, roubou uma música de uma banda muito popular na Argentina, de banda de rock, chamada La Renga, que falaram, não usa nossa música, não temos nada a ver com você. E ele, não, imagina, somos livres de usar. E usou Ah, mesmo, depois foi que acho que está um processo ainda rodando na justiça, porque a banda entrou com processo, né? claro, claro. Mas como eles não respeitam a lei, porque para eles a lei é o problema, porque são anarcocapitalistas, né? Ou seja, um capitalismo anarquistas. Eles estão em contra das leis para que o capitalismo prime e, como você muito bem diz, faça a vontade dos poderosos em detrimento das pessoas que necessitam um pouco de auxílio do Estado. Ou que o Estado, pelo menos, que equilibre um pouquinho as coisas, né? Mas Exato. agora, como novo Papa usou o nome de Leão, Leão XIV, seguindo os postulados do Leão XIII, que lembremos que foi um papa muito polêmico para sua época, lá estamos falando de 1879, se eu não me engano, É. fim do século XIX, plena época do capitalismo mais atroz, onde os trabalhadores tinham jornada de 16 horas de trabalho, Isso. e lembremos que a jornada de 8 horas de trabalho foi uma conquista que custou muitas vidas, onde os capitalistas falavam que não podiam dar descanso dominical, porque Hum. isso era em contra do capitalismo e era imoral. Por que iam receber se não tinham trabalhado domingo? Né? Hoje é natural poder descansar um dia na semana, mas isso foi feito com luta. E muito disso foi com Leão III, com a Rerum Novarum, que inaugurou a doutrina social da igreja. Depois foram muitos outros continuadores. E agora vamos ver o que vai acontecer com Leão XIV, mas por alguma coisa ele colocou Leão, ele falou que era a continuidade daquela política. Sim, é. Inclusive, ele diz que era continuidade em épocas diferentes. Ele chegou a falar alguma coisa do tipo, bom, naquela época era o industrialismo desumanizante e agora estamos na época pós-industrialista, que também é desumanizante, mas o recado da igreja tem que ser o mesmo. A dúvida que nós brasileiros temos é por que que o Milei utilizou esse símbolo de leão, do rugido do leão, né? E também aquela coisa também, né? Assim, é muito cedo para a gente julgar o Leão 14, né? Porque ele está Claro. começando agora. Eles Uhum. começam muitas especulações sobre se ele vai para um lado, se ele vai para o outro. Tudo bem. Ele já fez um discurso de abertura que talvez tenha um alinhamento com o Francisco, mas calma aí, vamos lá, né? O cara chegou agora, né? Vamos esperar um pouco, né?
Não, está certíssimo você. Mas eu queria lembrar que também outro que quis tirar uma casquinha aí do Papa foi o Trump, né? Que ele disse que ele gostaria de ser o Papa. Então você vê Ah, que. ele é um piadista, ele é um piadista. Mas o Milei também é outro piadista, viu? O Milei também é outro piadista. Então você vê como dentro do discurso destes presidentes de extrema direita, que fazia também um pouco Bolsonaro, que ficava falando cada abobrinha para que a agenda política seja marcada por eles e não pela oposição que ele chama. Eu tenho um espaço político midiático que eu tenho que preencher, senão o inimigo vai preencher. Eles vêm desse tipo. E ele não tem nenhum pudor, não tem nenhum problema com quebrar as leis da racionalidade, como, por exemplo, Trump querer ser o Papa, ou Milley Ah, pegando simplesmente uma autopercepção dele, uma figura que ele criou para sua campanha política, com o nome do Papa, né, Fran? Mas não podemos pedir muita lógica, né, Christian? não, não. Pô, justamente o Milei que falou tão mal do Francisco e depois vai lá beijar a mão dele, né? Bom, vamos ver o que ele vai falar agora do próximo leão, desse leão aí, o que ele vai dizer sobre ele. Não sei se tem comentário já dele ou não, se ele já disse alguma coisa. Não, acho que não. Além do mais, na Argentina estamos em plena época eleitoral. Ele não E, é bom, não é e, bom. e Não é bom. agora ele está desesperado por ganhar na província de Buenos Aires, não ganhar do peronismo, parece que o peronismo por primeira vez vai ganhar na cidade de Buenos Aires, que é um distrito eleitoral que sempre foi muito reacio ao peronismo desde os anos 70, praticamente para cá, que vem ganhando sempre os setores não peronistas. Mas agora um candidato peronista pode ganhar, por quê? Porque a direita está dividida, é o Milei versus o partido do Macri, e ele quer ganhar do partido do Macri para consolidar seu poder. Então está Hum, desesperado por isso. O primeiro momento, o inimigo dele neste momento, agora mesmo, é o Macri, na cidade de Buenos Aires, para poder consolidar seu próprio partido e o Macri tentando fazer o que puder para resistir. Essa é a conjuntura política na Argentina agora. E nesse contexto, eles veem, tanto Macri quanto Milei, vêm de uma derrota muito grande no Senado, que eles precisavam aprovar a lei de ficha limpa. Uma lei de ficha limpa, comparando com o Brasil, de parecido só tem um nome, Cristian, porque lá era só para delitos de corrupção, que era a única que está processada por delitos de corrupção a Cristina Kirchner. Porque o MAC tem muitos outros processos, mas nenhum é por corrupção, é por outro tipo de coisa. Então era uma lei que a gente tinha que falava, né, que era feita sob medida para que a Cristina não pudesse ser é, candidata. é. Eles precisavam, por se tratar de uma lei eleitoral, não é uma maioria simples no Senado, eles precisavam de uma maioria qualificada. E por um voto não conseguiram. E foi um duro golpe mesmo, tanto para Milei, mas também para o Macri, porque a que estava impulsionando isso era uma legisladora do Macri a pedido do Milei. O governo emitiu um comunicado desses meio. Ah, agora a impunidade é o delito que vai vencer, todas essas coisas que eles Aham, sim, colocam. sim, sim. E na imprensa progressista na Argentina, todo mundo era contra, porque lembraram muito do caso do Lula, né? Sim, E, e a justiça na é um Argentina. estado de exceção, é um estado de exceção. Você faz Claro. exatamente, né? E a justiça na Argentina não é nada confiável, para nada. É a mesma justiça do lawfare. Então todo mundo falava, agora quem que vai decidir quem que é candidato, quem que não é candidato? É um juiz corrupto. Hum, Nessa doideira aparece sempre o Milei tratando aí de ocupar o espaço público, mesmo que tenha que fazer o ridículo, ele não tem problema nenhum. O senso do ridículo para ele é uma coisa que não existe. Eu gostaria de ter um pouco essa autoestima, Cristian. tá bom. Foi bom a gente entender um pouco sobre esse processo da Argentina para os brasileiros entenderem, porque às vezes vêm essas fotografias, essas imagens, e nós não entendemos por que está por trás dessa imagem, dessa autoimagem do leão relacionada a Milei. E agora a gente entende um pouco mais sobre o caso do Milei, do leão, e essas comparações que fizemos aí desse novo Papa. Espero que ele faça uma boa gestão para a igreja. É isso, Ramiro. Abraço, Cristiano. Obrigado, gente. Um abraço, comentem e até mais. Tchau, tchau.